Sejam bem-vindos ao canal A Voz do Labirinto. Então, hoje eu quero trazer este livro aqui, que é Bruxaria Diabólica, um Grimório de Feitiçaria Antinomiana, da Naamá Sharaim. É um livro muito fantástico. Assim, logo de cara já quero dizer que eu amei as ilustrações desse livro. Acho que tanto a capa... Ai, tá passando aqui não. Tanto a capa quanto... E cachorro latindo também. Tanto a capa quanto as ilustrações estão da Naamá. E assim, se você busca um livro de feitiços, né, como a gente vê muito por aí, não é o caso. Por quê? Porque ela traz muitos fundamentos da bruxaria, e ela busca resgatar essa característica mais de, de essa característica diabólica mesmo da bruxaria, né? Então, já na introdução, ela critica bastante essa bruxaria vendável, essa bruxaria que se popularizou, que tenta ser boa, né? Já na introdução, né? Então ela já critica esse tipo de coisa e ela busca resgatar essa essência, essa raiz da bruxaria mais diabólica e antinomiana significa contra a ordem, né? Contra a lei. E eu já quero ler aqui um trecho para vocês entenderem, né? Durante séculos, a imagem da bruxa era como sendo completamente má. A bruxaria e a feitiçaria, uma arte do demônio. Em meados do século XX, iniciou-se a prática de uma campanha para desvincular essa imagem. Nas décadas seguintes, um grande esforço foi feito para tornar a bruxaria algo vendável, para que algo seja comercializado. Ela precisa ser palatável ao gosto do populacho. As massas se atraem por rituais. As massas não se atraem por rituais obscuros, com sangue, ervas venenosas e conjuração de espíritos demoníacos. E não colocam o seu dinheiro nisso. Ao contrário, isso causa ojeriza aos nascidos do dia. Então, ela tece, logo na introdução, essa, essa crítica, né, a esse tipo de bruxaria. A bruxaria que tenta se vender para o sistema, digamos assim, né? Então, que tenta é, retirar a participação do diabo, essas coisas obscuras, esse lado sombra. Então ela bate bastante, tanto na sombra quanto na soberania da bruxaria, e ela critica essa forma de você retirar, né, essa característica dos insights da bruxaria que fazem parte da história da bruxaria para ser aceito. Enfim, ela tece bastante críticas sobre isso, né? Então ela fala, na ânsia de serem aceitas, pois muitas não têm a capacidade de autogovernar-se, ela põe entre parênteses ainda, né? De autogovernar-se sem se escorar nas cercas da sociedade. Acabam se curvando sem perceber a vontade alheia, fazendo parte das massas controladas por ideologias políticas, por demandas mercadológicas, precisam de mestres que lhe digam o que fazer o tempo todo. Essas pessoas não se curvam e se moldam. Podem ser tudo, menos uma bruxa, pois esta não é manipulável, ela é astuta e percebe e corta os fios dos fantoches que tentam prendê-la. Aqui é uma coisa muito interessante porque eu entendo que ela está falando do sistema, né, não só do sistema capitalista, mas da própria sociedade, né, mas também da igreja, né, isso dentro da história da bruxaria foi feito, né, de você se escorar nas cercas ali para ser aceito. Mas não só isso, né? Acho que é uma coisa, essa questão da soberania, ela bate bastante nessa tecla da soberania e é algo que dá pra gente levar não só para a questão da igreja, da família, da sociedade, mas também
em outras situações também, né? É, acho bastante interessante isso. Então, ela diz: um verdadeiro praticante da arte sinistra, seja homem ou mulher, simplesmente não se curva à vontade de ninguém para ser aceito. Não existe essa necessidade de aceitação entre aqueles que despertaram. Na verdade, a necessidade é de se separar cada vez mais dos rebanhos, em prol do próprio desenvolvimento. Isso é um caminho natural, né, de toda a bruxa, eu acredito. Não há necessidade de se manter no cercado. A cerca, em tempos antigos, era símbolo de fronteira entre o civilizado e o selvagem. Nesse contexto, pode ser a divisão entre o consciente e o inconsciente. O mundo, o mundo, me perdi aqui. Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O bruxo o feiticeiro caminha em seu limiar, com um pé em um lado e outro pé do outro lado da cerca, para que ao final desta breve vida, ao invés de mergulhar no coma da morte, ele possa saltar definitivamente para o outro lado estando desperto, conjugado com seu duplo obscuro, a sua sombra. A união esta trabalhada ao longo da vida em rituais de feitiçaria, alquimia interna e conexão com essa esfera com as outras esferas, né? É, eu acho bastante interessante que logo na introdução assim, ela bate bastante tanto na sombra quanto na soberania, que são, eu vejo como dois termos, conceitos, que são bastante abordados na bruxaria no geral, né? É, não só não só nessa vertente da bruxaria, né? Uma coisa que eu acho interessante é que a gente pode ter essa noção de que se trata de uma nova vertente de bruxaria, né? E eu acredito que não, eu acredito que ela usa o termo diabólico e antinomiana como você buscar resgatar as raízes da essência da bruxaria em si, né? Do caminho da bruxaria e de como ela surgiu, né? Então ela critica isso e eu percebo muito que ela tenta retirar esse verniz de hipocrisia que a gente vê muito por aí, né? Então, a maioria das coisas dessas críticas que ela tece, tá bastante na introdução, né? Então, por aí a gente já vê que ela entende bastante do que está falando. Uma coisa que eu achei interessante é que ela critica também essa guerra de ego, né, que a gente tem hoje no ocultismo moderno. Também não sei se alguma vez foi diferente. Mas ela critica, né? Ela não se coloca, a autora ela não coloca esse livro tipo como se fosse uma coisa diferente ou não diferente, mas tipo acima de outras, a prática dela acima de outras, né? Ela critica isso, inclusive, né? Na página 13, a magia propriamente dita não segue uma vertente, são as vertentes que a seguem. Ela não tem dono, ela é livre. Ao longo do tempo, muitas ordens, grupos, seitas, templos alegaram possuir exclusivamente técnicas corretas, menosprezando as outras, e mais ainda, rebaixando aqueles que seguem sozinhos. Neste caso, a verdade é uma só. Para a infelicidade daqueles que acham que são criadores e donos dos fundamentos da feitiçaria. A magia correta é aquela que funciona, conforme está escrito no livro da lei de Aleister Crowley, o sucesso é a tua prova. Acho que isso é muito verdade, né? Eu, pessoalmente, acho que o caminho da bruxaria solitária, e acredito que a maioria dos bruxos são solitários, né? A gente tem essa ilusão de que a gente tá unido, tá perto um do outro porque tá pela internet, né? Mas não. Na maioria de nós, pratica de forma solitária, né? Então, eu acho isso muito uma verdade. E acho que esse caminho solitário é um dos mais perigosos, inclusive. Não temas, não crenças, mas sim esse caminho solitário, porque a gente conta apenas com o nosso bom senso. E a nossa prática é a única que a gente tem como parâmetro. Então a gente tem que confiar muito na nossa intuição e para saber se não tem como você saber se o que você está fazendo é certo ou errado, né? Você confia apenas na sua percepção.
Então, eu vejo que a bruxaria solitária, ela é desprezada, mas é um dos caminhos mais perigosos. Mas eu não vejo isso como também um problema, porque eu acho que tanto a bruxaria quanto o ocultismo, no geral, são caminhos perigosos e não poderia ser diferente, porque é natural da bruxaria, né, ser um caminho perigoso, tanto que a gente chama, né, de caminho tortuoso. Então, ela diz: uma coisa é certa, a percepção de cada pessoa é algo muito individual, e isso, mais cedo ou mais tarde, vai refletir na praxis, ou seja, na prática. Nem sempre o que funciona para um vai funcionar para o outro. Isso não está errado. Errado é quando não existe resultado ou quando o resultado não é satisfatório. Muitos têm medo de se arriscar e experimentar devido às limitações impostas por outros. Ficam presos a dogmas e acabam internalizando e criando barreiras para a própria expansão e evolução. Isso é muito real, né? A gente tem um monte de gente que caga a regra de como deve ser a bruxaria, como a bruxaria deve ser feita. Ah, não pode tirar tarô assim, tirar tarô assado. Então, eu gostei bastante da introdução, porque ela critica com bastante autoridade essa guerra de egos também, né, que a gente tem, e eu acho que a gente só perde nisso, né, porque se você for parar para você pensar, quem está do outro lado não vai ver que, que tipo de ocultista você é, se você é uma bruxa, uma bruxa do bem, se você só trabalha com cristais e paz e amor e não sei o quê. Para a igreja, para o cristianismo, ou para o que quer que seja, para a religião majoritária, não importa se você não faz sacrifícios de sangue ou se você não cultua, não trabalha com demônios, você iria para a fogueira de qualquer jeito, porque toda prática da feitiçaria é condenada, né, pelo cristianismo. Então, do lado de quem está do outro lado da cerca, do lado civilizado, nós todos somos do demônio, não importa a sua prática. Eles não. Quem se diferencia, né? Quem fala, eu pratico, não, eu pratico, sei lá, goetia salomônica, eu pratico goetia luciferiana, eu sou da bruxaria tradicional, eu sou da bruxaria moderna. Quem vê essas subdivisões somos nós, e quem fica nessa guerra somos nós, e quem perde com isso também somos nós. Nós bruxos, né? Bruxas, magistas, ocultistas, enfim. Então eu acho isso interessante, mas eu também não sei se um dia isso vai mudar, porque afinal a dualidade, essa questão do ego, da sombra, é uma coisa natural da humanidade e todos nós somos humanos, né? Então isso é natural nosso. É, como eu disse, esse livro, ele é um livro que traz bastante conceitos, né, de bruxaria. Então, ela diferencia, por exemplo, o que seriam feiticeiros, de magos e bruxas. Isso acho que de acordo com não só com a visão dela, mas também pautado na história, né? Acho interessante, ela coloca o feiticeiro como sendo visto, né? Não é uma visão dela, mas como sendo visto geralmente inferior a bruxos e os bruxos meio que no meio e os magos, né, por terem acesso a essa magia mais acadêmica, mais, enfim, né, mais elitizada, é, superior, mas não no sentido de que ela põe assim, ela faz uma leitura, né, de como há essa subdivisão entre magos, bruxas e feiticeiros. Então, e fala que uma bruxa pode ser uma feiticeira, mas nem toda feiticeira é uma bruxa. Enfim, acho bastante interessante. Gosto bastante das ilustrações que ela traz. A Namá desenha muito bem. Então, ela traz bastante fundamentos aqui. Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho algo que me deixou bastante surpresa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha que falar. Bom, vou falar sobre isso que eu tinha pensado. Uma coisa
que me deixou bastante surpresa ela apresenta sim feitiços, só que geralmente a gente vê o quê? A gente vê esses rituais, não só da internet, mas também em livros. Eu tenho um livro aqui, assim, um livro que é aqui que é assim, e ela que é só como se fosse uma lista de ingredientes, sabe? Não existe uma fundamentação, uma explicação daqueles materiais, do porquê, detalhando de como que você vai fazer, como que você vai trabalhar com aquele feitiço, sabe? Todo um fundamento. E isso é algo que eu critico bastante nos livros de ocultismo, de bruxaria, enfim, porque eu acredito que se você se propõe a apresentar um feitiço, da sua responsabilidade detalhar isso, né? Porque, então, essa é a minha visão, né? E eu acho que é isso que também me surpreendeu, porque ela detalha muito, por exemplo, aqui é só uma introdução de um feitiço para prosperidade e dinheiro. Então ela explica, ela fundamenta, ela introduz, né, ela os materiais necessários, ela não está, o que eu quero dizer é que geralmente as pessoas elas trazem, por exemplo, que material necessário. Aí fala vaso ou tigela de barro, óleo de riqueza, 7 moedas correntes, 7 moedas antigas, 7 conchas, 3 pedras retiradas do vaso do jardim de um banco, 3 ímãs pequenos e uma pedra perita. Geralmente o pessoal pararia aí. E aí já iria para uma, tipo, você faz assim, faz assado e pronto. E não, e ela tem, tipo assim, ela introduz, ela fundamenta certinho e traz pro explicando como que deve ser feito. Então, e ela faz isso em todos os feitiços. Ela apresenta um, acho que de cada área, né? Um de amor, um de sentimento, um de destruição. Então, são exemplos do que você pode utilizar. Eu achei esse livro, ele bem redondinho, assim, não tem nada, construindo um vaso onírico. Então, eu achei o livro, ele bem redondo. E assim, você pode achar que esse livro é apenas pela capa, né? Pela capa você pode, ou pelo, se você conhecer, né, o trabalho da Nama, você pode achar que, não é para mim, porque a minha forma de praticar bruxaria é mais soft. Eu trabalho justamente só com cristais e fadas e gnomos. E eu acho que a gente perde bastante com isso, porque eu sei que, como bruxa, como praticante, eu sei que às vezes a gente se fecha na nossa bolha dentro do ocultismo, na nossa prática espiritual e não lê mais nada além daquilo que você exclusivamente pratica. E eu acho que isso faz com que você perca muito do que o ocultismo, do que a bruxaria em geral tem a ensinar. Então eu acho que esse livro vale bastante a pena. Ele é um livro coringa. Eu qualifico ele assim como um livro coringa, porque ele, além da escrita ser extremamente fluida, ela se propõe, né, a ser um fundamento para outras vertentes, né? Então, ela não é única e exclusivamente da vertente da bruxaria que ela pratica. Nesta obra serão fornecidas as chaves e as bases da feitiçaria e da magia que podem ser utilizadas por qualquer vertente, mas principalmente para aqueles que desejam experimentar por si só esse maravilhoso e terrificante mundo da magia obscura. Percorrer essas vias de forma solitária é árduo, lento e extremamente arriscado, porém é proporcionalmente gratificante. Então, eu acho que é um livro que todo bruxo, todo magista deve ler, bruxo, bruxa, enfim, como você se definir, deve ler, porque é um livro coringa, né? Ele traz muitas chaves realmente e acho que vale bastante a pena. E eu acho que era isso que tinha pra falar. Já ficou enorme esse vídeo e eu espero que vocês gostem. Curtem, comentem, compartilhem no Instagram de vocês. Eu não tenho Instagram, eu deletei meu Instagram e eu só tô com o meu canal no YouTube agora. Então, divulguem meu trabalho se vocês gostam. A proposta do canal é realmente essa,
de trazer aqui para vocês livros dessa temática ocultista, de bruxaria, desse mundo da magia, porque eu acho que é uma coisa que falta e eu senti essa vontade de trazer aqui essas resenhas, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Beijos da Kari e até o próximo vídeo.